Olá, crianças, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula. Hoje, terça-feira, teremos aula de matemática. Então, eu peço que vocês peguem os materiais de vocês, sentem em um local confortável, tá? Vamos nos concentrar para compreendermos o nosso assunto. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estudar medidas de capacidade, tá bom? Mas afinal, o que é medida de capacidade? Crianças, as medidas de capacidades são grandezas, tá bom? Utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, em um recipiente, como vocês estão verificando aí no vídeo de vocês, tá bom? No caso, a medida de capacidade, elas são utilizadas para estimar quanto tem dentro dessa jarra. Essa jarra que está aí, ela tem capacidade para 1 litro, né? Pode ser de suco, pode ser de água, mas quanto tem dentro dessa jarra? Tem apenas 500 mililitros, tá bom? Tem apenas 500 mililitros, ou seja, tem metade da jarra. Então, você já sabe o que é medida de capacidade, né? Elas são utilizadas para estimar a quantidade, né, que está inserido dentro de um recipiente. São empregadas na medição de líquidos, tá bom, crianças? São somente nas medições de líquidos. Mas antes de nós avançarmos, de conhecermos as unidades de medidas de capacidade, é importante fazer distinção entre alguns termos, tá? Então, eu peço muita atenção de vocês para a distinção entre alguns termos. Antes de nós descobrirmos precisamente o que são as unidades de medidas de capacidade, nós vamos descobrir a distinção, as diferenças entre alguns termos para não confundir a cabeça de ninguém. Então, vamos lá. Quando nós falamos, criança, em volume, nós estamos nos referindo ao espaço que o corpo é capaz de ocupar. Como assim, professora? Quando eu me refiro em corpo, crianças, eu não estou me referindo precisamente ao corpo humano. Eu estou me referindo a um objeto. Aí nós temos um copo. Olha, esse objeto é um corpo. O volume, quando eu me refiro ao volume, eu estou me referindo ao espaço que esse copo ou outro objeto vai ocupar. Quanto esse objeto vai ocupar? Ele vai ocupar um espaço de 6,5 centímetros, ou seja, nós temos o fundo do copo, que é o redondo, estou fazendo aqui assim, vamos supor, o fundo do copo que é o redondo, e esse redondo, ao entrar em contato com a mesa ou algo do tipo, ele vai ocupar 6,5 centímetros, tá bom? Então, volume, nós estamos nos referindo ao espaço que o corpo, que o objeto vai ocupar. Mas quando nós estamos falando em capacidade, nós estamos nos referindo ao volume de líquido. Então, quando vocês falam em capacidade, nós estamos falando ao volume de a capacidade de líquido. Nós estamos nos referindo ao volume com relação à quantidade do líquido. Capacidade, nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro de um recipiente. Quando nós falamos em volume, apenas em volume, nós estamos nos referindo ao espaço que o corpo é capaz de ocupar, ou seja, o objeto é capaz de ocupar. E já a capacidade, nós estamos nos referindo ao volume do líquido, tá bom? Todo mundo compreendeu direitinho essa parte? Agora vamos avançar um pouquinho, tá bom? Vocês já perceberam, crianças, que as medidas de capacidades, elas fazem parte do nosso cotidiano? Isso, elas são utilizadas, por exemplo, quando queremos saber quantos litros de leite estão dentro da caixa. Assim como quando vocês querem saber quantos litros tem a garrafa do refrigerante, quantos litros tem a caixinha do Nescau, que vocês tomam na escola. Então, constantemente, medidas de capacidade, elas estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Vamos avançando.
O litro, quando nós falamos em litro, ele é utilizado como referência ao se falar em líquidos. Quando nós falamos em litro, nós estamos nos referindo a líquidos, tá bom? A líquidos. Nós só temos os litros, nós só temos litro de uma substância líquida, tá bom? Por quê, professora? Porque ela foi definida, no caso essa definição, ela foi definida pelo Sistema Internacional de Unidades. Ele definiu, ele colocou essa regra, que é o SI, que significa Sistema Internacional de Unidades. Então, ele estipulou isso como unidade padrão de medidas de capacidade. Ele disse o litro, ele vai fazer referência aos líquidos, tá bom? Ele vai ser uma unidade padrão de medidas de capacidade e por isso nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Agora eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês, tá bom? E abram lá na página 148 do nosso livro didático. 148 do nosso livro didático. Módulo 4. Vamos lá? Para expressar a capacidade de recipientes, podemos utilizar o litro, que pode ser simbolizado pelo L, né? Que tá aí no parêntese. E o mililitro. Mililitro, ml, tá bom? Nós não estamos falando em milímetro, nós estamos falando em mililitros, que é o M minúsculo e o L maiúsculo, que são unidades de medida de capacidade padronizadas, ou seja, elas são as unidades de medidas padrão, tá bom? 1 litro, crianças, 1 litro, ele equivale a 1000 mililitros. Quando nós falamos em 1 litro, nós estamos falando a 1000 mililitros. Quando nós falamos em 2 litros, nós estamos falando em 2000 mililitros, tá bom? Vários produtos são vendidos de acordo com a sua capacidade. Quais produtos desse tipo você conhece? Qual é que vocês conhecem? Nós temos o refrigerante, nós temos o garrafão de água, inclusive é o exemplo do livro didático de vocês, nós podemos estar acompanhando. Observe aí algumas dessas embalagens de água, né? De água mineral. Nós temos o garrafão de 20 litros, que é o maior. Nós temos o garrafão de 10 litros, que é o menor. Nós temos a garrafa de 1,5 litro, né? Que nós utilizamos também. Nós temos a garrafa de 510 mililitros. Nós temos a garrafa de 300 mililitros. E nós temos o copo, que os copos ele pode variar. O exemplo aqui do nosso livro didático é de 200 mililitros, tá bom? Agora que vocês já viram, aqui nós já acompanhamos o nosso conteúdo, nós vamos às nossas páginas de atividade. As nossas páginas de atividades, elas iniciam lá na página 149 do nosso livro didático. Vocês vão fazer a página 149 até a página 151 do nosso livro didático, tá bom? Então, vocês vão realizar a leitura das questões, vão realizar a interpretação das questões. Lembra que eu falo para vocês que é muito importante vocês começarem a praticar a interpretação da questão? Ler primeiro com calma a questão para ver o que se pede. A partir daí, vocês irão realizar a questão. Se vocês sentirem alguma dúvida no momento de fazer as questões, vocês podem estar me mandando mensagem que eu estarei auxiliando vocês. Tchau, tchau e se cuidem!